E mesmo com a redução nos casos da Covid-19, o colapso ainda é uma ameaça para os sistemas de saúde pelo país. E para falar sobre essa situação e das investigações que vão começar no Senado com a CPI da Covid, gentilmente nos atende o prefeito de Aracaju e novo presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira. Tudo bem, prefeito? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É uma alegria, um prazer poder conversar com vocês. Nós que agradecemos. Bom, o senhor assume o cargo no lugar de Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, e eu pergunto, pelo que o senhor já sabe e tomou pé da situação, qual é o real risco de desabastecimento no país? O kit intubação, a situação pode se agravar a partir de quando? Os próximos dias, as próximas horas até? Olha, Tiago, Adriana, a situação do kit intubação ela é preocupante e ela é diferenciada de um local para outro. Nós vivemos num país continental que as diferenças são muito grandes, mas na melhor das hipóteses, o que existe é para uma semana, no máximo 15 dias. Um outro lugar que pode ter para mais do que isso. Portanto, é uma situação preocupante, né? Um alento é o fato de ontem ter chegado esses 2.300.000 kits de intubação, que dá um alento para que a gente possa, pelo menos por mais alguns dias, conviver. É importante que o Ministério faça a distribuição rápida, né, e faça a distribuição observando as dificuldades de cada local, né? Tem que ser uma distribuição a partir de que quem está com maior necessidade receba mais urgentemente, quem tiver estoques ainda reguladores receba mais à frente. Mas é fundamental que os kits de intubação sejam distribuídos o mais rapidamente possível para que a gente possa minimizar os impactos da ausência, né, desses medicamentos que são fundamentais para a manutenção dos doentes nas UTIs. Sim. Prefeito, agora a pergunta é de Paulo Figueiredo. Paulo. Bom dia, prefeito. A gente está vendo uma situação, obviamente, desesperadora no Brasil, está todo mundo muito triste, muito consternado. E eu não posso deixar de perguntar a respeito do tempo que todos os governos, federal, local e as prefeituras tiveram para se preparar para essa onda que estava chegando. No entanto, quando ela chegou, a maioria das prefeituras, a maioria das esferas governamentais estavam despreparadas, não tinham aumentado o suficiente a sua capacidade do sistema de saúde, não tinham se preparado com ventiladores o suficiente, não tinham os hospitais de campanha que haviam sido montados, quase todos ou todos, foram desmontados. O que aconteceu? Por que os governos, incluindo as prefeituras, foram surpreendidos por essa segunda onda? Veja, Paulo, os governos não foram surpreendidos. O grande problema é desde a origem, né? Nós somos um país federado em que tem 3 entes federativos, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, cada um com sua esfera de responsabilidade. A responsabilidade de medicamentos, de kit de intubação, a responsabilidade de vacinas é do governo federal, sempre foi assim. A responsabilidade de leitos de UTI, de leitos de enfermaria é compartilhado entre municípios e estados. Aqui nós temos leitos de enfermaria suficientes, aqui nós temos UTIs, trabalhamos para aumentar a UTI, aqui nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, mas tem leito nas prefeituras do Brasil, prefeito? Tem leito suficiente nas prefeituras do Brasil? As prefeituras não foram surpreendidas? Não está faltando leite nas cidades? Não, está faltando leite em virtude da gravidade da doença, que está tendo falta de leite em todos os lugares do mundo, não é aqui apenas no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não. Os Estados Unidos, então, é a exceção do mundo, mas na Itália falta, na França falta, em todos os lugares faltam leitos. É um problema mundial. Um ou outro país que se sai melhor, mas é um problema mundial, né? Então, de fato, é uma responsabilidade do sistema. E o sistema foi... a pandemia, e principalmente esse vírus, a segunda cepa, essa mutação, ela infecta mais rápido e ela infecta de maneira mais efetiva. Então, há uma necessidade de você rapidamente construir mais leitos. E também a manutenção dos leitos. Você vê que houve uma diminuição dos recursos quando a pandemia ela arrefeceu, houve uma diminuição dos recursos. Porque você sabe também, Paulo, que o Brasil, a repartição dos recursos é tripartite, não é? Os municípios têm a responsabilidade de colocar 15% da sua receita corrente líquida na saúde, os estados uma outra parte e o governo federal uma outra parte.
Os municípios, grande parte dos municípios brasileiros hoje, no mínimo, investem 21% da sua receita corrente líquida na saúde. Poucos os municípios que não acontecem isso. Então, há um subfinanciamento nacional do sistema de saúde. Isso é uma luta, é uma reivindicação antiga do Brasil, né? Eu sou prefeito pelo 4º mandato, então eu conheço relativamente a realidade municipal. E o que a Frente Nacional dos Prefeitos, a CNM, os prefeitos do Brasil inteiro vêm numa luta histórica. Isso é 10 anos que a gente luta para ver uma mudança no financiamento da saúde, um aumento da participação do governo federal na questão da saúde. Porque o que os municípios desembolsam, o que os estados desembolsam ainda é insuficiente, historicamente, para dar respostas efetivas à saúde. Então, imagine agora com a pandemia, né? Então, o que é que revela essa sua colocação, que ela é correta? Não foi por um problema de displicência ou de falta de planejamento. É um problema estrutural que nós vivemos no Brasil. E que para que a gente possa ter soluções estruturais definitivas, é preciso que nós passemos em revista o modelo de financiamento de saúde, o modelo de organização de saúde, para que a gente possa se preparar efetivamente para as próximas pandemias. Perfeito. O que nós estamos fazendo, e os municípios estão fazendo de maneira muito efetiva, é uma luta incessante para conseguir leitos, para conseguir hospital de campanha, para conseguir leitos de UTI, para conseguir medicamentos. Por isso mesmo é que os entes federativos, os prefeitos, nós nos unimos para construirmos um consórcio para tentar comprar vacina, que é uma tarefa do governo federal, para comprarmos medicamento, que é uma tarefa em parte do governo federal, em parte do governo estaduais, em parte do governo municipal. Nós compramos muitos equipamentos, nós compramos muitos aqui. Os prefeitos compraram muito equipamento, muitos medicamentos. Efetivamente, essa segunda onda, ela é uma onda com muito mais virulência, ela é uma onda com muito mais capacidade de infecção e que, obviamente, bateu, né, de maneira efetiva. E, de fato, nesse sentido, a sua conclusão ela é correta, é que falta leito, é que falta UTI, é que falta remédio. De fato, objetivamente falta. Prefeito... Mas o problema é muito mais estrutural. Claro. Prefeito Edivaldo Nogueira, agora quem faz a pergunta é Diogo Schelp. Diogo. Prefeito, bom dia. Com a instalação da CPI da Covid no Senado, haverá um esforço para abarcar também investigações referentes aos repasses federais para estados e municípios. Na qualidade de presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o senhor considera que é preocupante que essa investigação chegue às prefeituras? Olha, do ponto de vista dos prefeitos, nós não temos preocupação nenhuma. Os prefeitos estão aplicando corretamente, na maioria dos casos, os recursos, né? Os prefeitos são fiscalizados pelas câmaras municipais, pelos tribunais de contas estaduais e pelo Tribunal de Contas da União, né? Nós somos fiscalizados diuturnamente. Se tem alguém na federação que é fiscalizado de maneira por vários setores, são os prefeitos. É o ente federado, inclusive, mais próximo da população. Ele inclusive, é o ente federado mais transparente, porque está muito em contato com a população. Então, do ponto de vista de preocupação, nós não temos preocupação no sentido de estarmos amedrontados ou com receios da CPI. Então, a CPI é uma prerrogativa do Senado. O que é preciso entender é que a CPI não pode ser uma cortina de fumaça, não é? Porque qual é o papel do Senado Federal? É investigar o governo federal. A CPI tem que ter foco. Eu me questiono e pergunto a vocês, talvez uma resposta que o presidente do Senado e os senadores possam dar para o Brasil. Como é que eles vão fiscalizar os 5 mil municípios brasileiros? Como é que a CPI vai ver em cada município brasileiro como é que está a aplicação da verba? Como é que vai ser a escolha dos municípios para essa fiscalização ser feita? Por sorteio? Politicamente? De que maneira vai ser feito? Agora, essa é a questão. Qual é a viabilidade da CPI realmente fiscalizar os municípios, né, e os estados brasileiros? Agora, prefeito. Então, se tiver essa viabilidade, está tudo certo. O senhor acredita que o governo federal cometeu erros durante a pandemia? Só o governo federal, estados e municípios não? Não, efetivamente todos nós. A pandemia pegou o sistema de saúde brasileiro efetivamente despreparado, como provavelmente no mundo inteiro, à exceção de um ou outro país que já estavam mais preparados para isso. Mas a pandemia pegou de surpresa. E tem problemas. Nos municípios tem problemas. Nos estados tem problemas. No governo federal tem mais problemas. Na minha opinião,
o erro original é o fato do governo federal, no início da pandemia, não ter definido um grupo nacional para discutir a pandemia nacionalmente, como pede o sistema de saúde. Tinha que ter a centralização das medidas. Claro que cada município, cada estado, ele colocaria as medidas federais, adaptaria a sua realidade, mas teria uma centralidade, né? A gente não estava vivendo esse problema com as vacinas que nós estamos vivendo hoje, se há um ano atrás, quando a pandemia iniciou, o Brasil tivesse se preparado, buscado comprar vacinas em outros países, buscado fazer convênio, né? Há quanto tempo os prefeitos vêm falando, reclamando e solicitando, dizendo que vai faltar medicamentos? Porque tem medicamentos que os municípios isoladamente não conseguem comprar, a não ser cidades muito grandes, né? Que são monopólios, tem medicamentos que 2 ou 3 empresas apenas fabricam. Então, os municípios, naquilo que era responsabilidade municipal, os municípios se prepararam. Nós estamos com as unidades básicas de saúde funcionando, nós estamos com os leitos hospitalares funcionando, os kits, nós temos feito kit de vacinação, nós temos feito todo o trabalho que diz respeito à prerrogativa municipal. Né? Sim. Que o sistema ele tem 3 fases. E claro que também temos... ninguém imaginava, obviamente, teve esse problema de planejamento, que a pandemia chegasse nesse ponto. E claro que isso também faltou, tanto a estados, tanto a municípios, como ao governo federal. Mas eu penso que agora o momento é de olhar para adiante, é de olhar para frente. Né? Não é ficar olhando para trás. Agora é olhar para adiante. Agora, o que nós vamos fazer na frente, o que nós estamos fazendo é o esforço de cada ente para que juntos a gente possa superar. Não pode haver uma disputa entre governo estadual, governo municipal e governo federal. Nós temos que unir todos. O Brasil precisa se unir para que a gente possa efetivamente enfrentar de maneira mais efetiva essa onda, vencê-la e não permitir que aconteça a terceira onda. Sim. Porque se a gente continuar dessa maneira, vai vir a terceira onda e vai ser um prejuízo imenso para o país. Edivaldo Nogueira, que é prefeito de Aracaju e também presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Mais uma vez, obrigado, bom trabalho. Até a próxima. Eu é que agradeço. Obrigado. Até a próxima.